Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Sobretudo você, torcedor e torcedora do Botafogo, do glorioso, da Estrela Solitária. O Botafogo está na primeira divisão. O Botafogo fez uma Série B fantástica, foi campeão da Série B, foi para a segunda divisão, voltou com o título da segunda divisão, fez uma campanha bastante séria, teve muito compromisso com a Série B e voltou porque soube entender o que era a Série B. Algo muito importante para os clubes, sobretudo clubes com grandes torcidas, com grandes conquistas no cenário do futebol brasileiro. Quando caem, algo muito importante para esses clubes é o entendimento do que é a divisão de acesso, no caso a Série B. Raramente a gente percebe este entendimento por parte dos dirigentes desses grandes clubes, mas foi justamente o que a gente percebeu no caso do Botafogo. No Botafogo houve sim dirigentes compromissados em entender. Este é o primeiro ponto. Antes do entendimento, antes da compreensão do que era a Série B, houve uma tentativa, houve uma intenção de entender, de compreender o que era a segunda divisão do futebol do Brasil. Houve estudos sobre o que era a segunda divisão, estudos sobre perfis de jogadores interessantes, que poderiam ser muito interessantes para o Botafogo na Série B. Tudo isso acaba redundando também neste acesso do glorioso. Se você me permite, contudo, antes de continuar nesse vídeo, eu gostaria de chamar a sua atenção, com a sua permissão, como eu disse, para falar que este vídeo é patrocinado pela OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, e para você que curte uma aposta esportiva, tá? Porque se você não curte, tudo bem, mas se você curte uma aposta esportiva e ainda não conhece a OneXBet, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você se cadastrar, e se usar o código promocional OneXJosa, você vai dobrar também o valor da sua aposta, né? Mas e se for o caso de você apostar, faça-o com moderação. O patrocinador sequer tá me pagando para falar isso para você, mas eu preciso ter o compromisso de falar para você. Use casas de apostas com moderação, inclusive a OneXBet, tá bom, meus amigos? E não, a OneXBet, que é uma empresa que patrocina grandes clubes do futebol mundial, muito famosa, muito respeitável, né? Você vai encontrar todos os grandes jogos ali na página do OneXBet, do futebol mundial, daqui do Brasil também. Por exemplo, hoje vai ter um jogo, meus amigos, hoje vai ter um jogo muito interessante para você que curte uma aposta, para você apostar, que é o jogo do Dragão de Goiás contra o Esquadrão. O Atlético Goianiense recebe no Antônio Ascioli a equipe do Bahia, que é uma final, meus amigos. Uma final pela permanência na primeira divisão. Meu palpite, vai sair muitos gols. Meu palpite é que no mínimo nessa partida vão sair pelo menos 2 gols. No mínimo 2 gols vão acontecer nessa partida. É só um palpite, né? Mas eu acho que o Atlético Goianiense vai tentar jogar para cima. O Bahia vai tentar fazer um jogo mais de proteção do seu primeiro campo, passei para o contragolpe, mas eu acredito que o Atlético vai fazer algum gol. E nesse caso, o Esquadrão não pode ficar, se quer pensar muito em empate, vai tentar fazer um gol também. Então, na minha opinião, sai pelo menos 2 gols nessa partida. Então, se você não é cadastrado, cadastre assim na OneXBet para dar uma força aqui pro canal também, tá bom, meus amigos? Fechando parênteses agora e voltando ao Botafogo, que é este clube espetacular, né, muito especial aqui do futebol do Brasil, na verdade um dos maiores clubes do mundo, né, e que volta ao seu lugar de merecimento e de direito, né, de merecimento e direito, em virtude da grande torcida que tem, de direito em virtude das grandes conquistas no cenário do futebol brasileiro, de direito por ter tido grandes craques na história do futebol do Brasil, grandes craques espetaculares, né, e de merecimento pelo trabalho que foi feito nessa temporada. Porque merecimento é uma outra história. Ter grandeza, ter grande torcida, ter grandes conquistas é uma coisa. Merecimento é outra completamente diferente. O merecimento vem do trabalho e, sobretudo, do trabalho bem feito. Se a gente olhar, por exemplo, para um dos rivais do Botafogo, o Vasco não teve merecimento. O Vasco também tem grande torcida, também tem grande história no cenário do futebol brasileiro, mas o Vasco não teve merecimento. Não construiu esse merecimento e não merecia subir mesmo. O Vasco não merecia o acesso à Série A do futebol brasileiro. O Botafogo sim. Então vamos lá, meus amigos. A questão que eu coloco para vocês agora é a seguinte: eu quero que vocês respondam aí nos comentários deste vídeo.
O Botafogo está preparado para a Série A do futebol brasileiro? Este Botafogo que sobe fazer uma campanha espetacular na Série B, está muito preparado mesmo? Já tem condição de chegar na Série A e fazer uma campanha fantástica? O que o Botafogo vai fazer na Série A? O Botafogo vai conquistar títulos? O Botafogo vai apenas se manter na primeira divisão ao final da temporada? O Botafogo vai lutar contra o rebaixamento? O Botafogo será rebaixado à Série B novamente ao final de 2022? Todas essas questões aí se colocam agora para o Botafogo, entram no dia a dia do Glorioso, né? E importa muito que as reflexões em torno do que vai ser a campanha do Botafogo em 2022 já comecem imediatamente, né? Os dirigentes do Botafogo foram muito sérios, vamos falar um pouco disso aqui. É claro que teve um outro erro, sempre tem, mas a gestão do Botafogo foi realmente muito diferenciada nessa temporada e o Botafogo só subiu, meus amigos, porque teve um choque de gestão. O Botafogo só voltou para a Série A porque teve um choque positivo de gestão. Essa gestão ainda tem alguns altos e baixos, mas não dá para comparar o profissionalismo que foi exercido pelos dirigentes do Botafogo nessa temporada em relação ao que era feito anteriormente. Então, na minha opinião, esse é o primeiro ponto, né, que constrói a volta do Glorioso à elite do futebol brasileiro, né? A gente também precisa aqui saudar o técnico Anderson Moreira, que o Anderson também tem os seus altos e baixos. O Anderson também, às vezes, irrita com a forma como ele tem dificuldade ali de armar a equipe, quando a equipe precisa fazer um jogo mais propositivo. A gente viu, inclusive, nesse jogo contra o Guarani, alguns problemas das linhas, né? Às vezes o Botafogo fechava uma linha de 5, às vezes, de 4 ou de 5 zagueiros, muito retraída, muito próximo da área, dando um espaço muito grande para que o Bulbi conseguisse jogar. Então, esse tipo de coisa, na verdade, é um erro tático, evidentemente, que o treinador, ele estuda, ele está olhando, ele está atento para que esse tipo de coisa não aconteça, mas isso acaba escapando pela preocupação. O que permeia e gera esses erros, às vezes, é a grande preocupação defensiva. E o Anderson não consegue esconder que ele é, sobretudo, um técnico extremamente defensivo. Agora, ele foi importante para o Glorioso? Foi muito importante. A chegada dele ajudou demais. Ele foi um técnico que entregou aquilo que se esperava dele. Ele é um técnico, aqui no cenário do futebol brasileiro, quando a gente olha para a Série B, é um técnico, de certa forma, de ponta ali para a Série B do futebol brasileiro. Ele encarou um elenco que, vamos combinar, não era dos piores da Série B do futebol brasileiro também, bem longe disso, né? É claro que tem alguns jogadores que se destacaram, mas quando eles chegam, por exemplo, para o Botafogo, não eram jogadores com esse perfil todo, né? Então, o Anderson tinha um bom time à sua disposição. O Anderson é sim, dentro dos técnicos da Série B, era certamente um dos melhores. E aí, ele contou também com a gestão do Botafogo. Então é muito importante dizer isso. Quando os dirigentes fazem besteira, importa muito que a gente critique esse tipo de bobagem. Mas quando os dirigentes acertam, a gente precisa também apontar esses acertos dos dirigentes de um clube. No caso, os dirigentes do Botafogo também conseguiram acertar e merecem sim os nossos elogios. O Botafogo está presente de volta com o título, então o Botafogo merece muito os nossos elogios, o reconhecimento do que foi esse trabalho na Série B. Foi a questão da busca de jogadores, isso foi perfeito. Raramente eu vi no Botafogo há muitos anos, coisa de talvez nas últimas 2 décadas pelo menos que eu me lembre, eu nunca me deparei com o Botafogo buscando jogadores tão corretos, sabe? Perfis de jogadores bastante adaptáveis para o que era a necessidade da equipe. Impressionante. Isso sim mostra como a gestão ela pode ser interessante, ela pode fazer a diferença para um clube de futebol aqui no Brasil. O Botafogo foi atrás de jogadores muito, muito interessante mesmo para as suas necessidades na Série B. A questão que se coloca agora é a seguinte: esses jogadores serão também interessantes para a Série A do futebol no Brasil? A equipe que o Botafogo leva para a Série A é uma equipe tranquila? É uma equipe que vai dar conta das necessidades da Série A? Ou é uma equipe que precisa realmente ser reforçada? O perfil de jogador que o Botafogo contratou foi um perfil interessante. Esse perfil se mantém? A busca de novos jogadores para o Botafogo tem que ser mais ou menos num perfil mais ou menos parecido ou não? A questão para isso não é tão simples. A gente tem que pensar, por exemplo, de novo, naquela questão, o que o Botafogo quer com a Série A de futebol do Brasil. Então, antes de falar dessa questão do perfil de jogador, que tipo de jogador o Botafogo tem que buscar, eu vou dizer para você aqui o que eu imagino que o Botafogo vai conseguir fazer na Série A do futebol do Brasil, ou pelo menos, na minha ótica, aquilo que o Botafogo talvez tenha que se preocupar em fazer, porque de repente a equipe consegue fazer coisas muito diferentes. Vamos lá. Uma coisa é a Série B, evidentemente. A outra coisa é a Série A. Há jogadores, por exemplo, para ser buscado para a Série B, há jogadores para ser buscados para a Série A, evidentemente. É muito importante que o dirigente mude, neste momento,
o chip em relação a esse ponto, mas também em relação ao que é a Série A em relação à Série B. O Botafogo teve uma grande campanha sim, uma campanha vencedora, mas é muito importante que o sucesso que a equipe teve na Série B não contamine agora a busca de uma campanha razoável na Série A. O que é uma campanha razoável? O que é uma campanha saudável para o Botafogo? Uma campanha sustentável para o Botafogo? É lutar a favor de títulos? Lutar, por exemplo, para conseguir um título importante na temporada de 2022? Na minha opinião, não. Longe disso. Mas muito longe disso mesmo. E este é um problema que pode realmente atrapalhar bastante caso a coisa suba novamente para o poder. O sucesso tome conta de dirigentes e acabe gerando ali algumas emoções equivocadas neste momento. Emoções que podem, por exemplo, dificultar uma visualização do que é o contexto do Botafogo. Ou seja, uma dificuldade, por exemplo, de dimensionar o que é o Botafogo neste momento no cenário do futebol brasileiro. O Botafogo é gigante, mas até por ser gigante, esse tipo de coisa pode mascarar, na verdade, aos olhos dos dirigentes, nas emoções dos dirigentes, o que é o Botafogo no atual momento do futebol brasileiro. O Botafogo é gigante, mas neste momento ele não tem a força, o seu gigantismo do passado, não tem a força de outras grandes equipes da Série A do futebol brasileiro. Então o Botafogo tem que lutar pelo quê? Na minha opinião, se houver a preocupação da luta por título e a pressão por conseguir algum título, pressão inclusive por lutar para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, isso pode atrapalhar completamente a vida do Botafogo. Até porque os investimentos não deverão ser altos, na verdade, né? O Botafogo tem muita dívida ainda, tem muito credor aí, né? Batendo as portas ali do clube, né? Todo mundo querendo receber muita grana, que evidentemente o Botafogo deve. O projeto da Sociedade Anônima é uma coisa que pode acontecer, mas ainda não aconteceu, evidentemente, né? Então a gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser a relação do Botafogo com esses credores. Muda patrocínio nesse momento, o Botafogo passa a ganhar mais com patrocínio neste momento, o Botafogo passa a ganhar muito, mas muito mais dinheiro com valores televisivos, mas esses valores também serão, né, buscados pelos credores, porque o Botafogo deve muito. Esses valores que o Botafogo vai receber, muitos deles já estão comprometidos com os credores. Então não dá, por exemplo, para os dirigentes bobearem nesse momento. Não é possível olhar para a Série A como do futebol brasileiro como uma competição para ser conquistada ou, por exemplo, chegar aos 4 primeiros. É perigoso para o Botafogo também, inclusive, pensar, por exemplo, em Libertadores neste momento, né? Se a gente parar e analisar o que foi a trajetória das equipes, né, o que foram as trajetórias das equipes que subiram, 2 delas permaneceram na Série A do futebol do Brasil. 2 delas voltaram para a Série B do futebol do Brasil, né? Praticamente voltaram para a Série B e 2, na prática, ficaram aí na Série A do futebol do Brasil. Eu estou falando 2 porque o Juventude, para mim, também já está rebaixado. Agora, das equipes que ficaram, a gente percebe, por exemplo, que o América era uma equipe que não tinha pretensão de grandes coisas. Qual era a pretensão do América? Era de permanecer na Série A do futebol do Brasil. Qual era a pretensão do Cuiabá? Era de permanecer na Série A do futebol do Brasil. Isso é confessado, inclusive, por um dirigente no áudio que acaba vazando. Então, o que acontece? O Botafogo hoje, em termos de condição mesmo, de investimento e tudo mais, o Botafogo está muito diferente do Cuiabá? Na minha opinião, não está. Está muito diferente do América? Infelizmente, não está. Então, eu acho que essa tem que ser a pretensão do Botafogo. Permanecer pouco a pouco, recuperando suas forças e para conseguir, num certo momento, voltar à disputa dos grandes campeonatos. Voltar até a vontade, a disposição e a condição de ganhar os grandes títulos. Mas neste momento, para mim, essa não deve ser a preocupação do Botafogo. Pode parecer que eu estou falando aqui uma coisa assim, ofensiva para você, torcedor do Glorioso. Mas não, a realidade do clube é muito complicada. Ter subido para a Série A não alivia o Botafogo de todos os problemas que o Fogão tem neste momento. Então, na minha opinião, o Botafogo tem que lutar para competir e permanecer na Série A do futebol do Brasil. Essa deve ser a principal preocupação. Não pode, por exemplo, entrar na Série A, por exemplo, necessariamente pensando em não cair para a Série B. Acho que a coisa não é a mesma, não é o mesmo. Por exemplo, quando você fala permanecer na Série A, significa que você pode até conquistar alguma vaga para alguma coisa, por exemplo, para a Sul-Americana e tudo mais. Hoje em dia não é tão complicado ir para a Sul-Americana, inclusive. Agora, quando você fala, não, a gente vai fazer uma campanha para não cair, isso é completamente diferente. Muda bastante a perspectiva. Então eu acho que o Botafogo tem que lutar sim para permanecer na Série A do futebol do Brasil. E com qual equipe, né? Acho que a montagem da equipe tem que considerar o seguinte: jogadores com perfis interessantes para a Série B não são jogadores que estão interessantes para a Série A. O Botafogo tem que pensar agora sim em reforçar um pouco o seu elenco em alguns aspectos, mas não muito. Na minha opinião, essas contratações precisam ser
pontuais. Por quê? Porque o Botafogo não tem dinheiro, como a gente sabe, né? O Botafogo tem ali alguns jogadores interessantes. Acho que se perder alguns desses jogadores, aí sim tem que pensar em outros parecidos, mas a busca de reforços tem que ser reforços pontuais, porque o clube não pode gastar muito. E por outro lado, há alguns jogadores que foram bem nessa temporada e que também podem ser aproveitados na Série A do futebol do Brasil. Agora, também não dá para buscar também qualquer jogador, como eu disse, aqui no Brasil. Então, nesse caso, eu acredito que o Botafogo também precisa visitar um pouco mais o mercado sul-americano, buscar alguns jogadores que têm aí perfil de médio para alto aí e que tem um preço, tem valores aí interessantes para o Botafogo. Um jogador de padrão médio para cima aqui no Brasil tem um valor, um jogador de valor de qualidade técnica média para cima em outros países da América do Sul tem um valor muito, mas muito mais reduzido aqui no Brasil, para um clube brasileiro do que um jogador brasileiro. Então acho que esses perfis, o Botafogo tem que olhar muito para esses perfis. Também não pode ser qualquer um. Se houve algo muito interessante que o Botafogo fez nessa temporada, foi a busca de perfis perfeitos dentro do orçamento, perfis que combinasse muito com o tipo de jogo da equipe e tudo mais, com que era, na verdade, com o perfil geral do elenco e tudo mais. Acho que a busca por jogadores também tem que levar isso em consideração. Tem que haver um estudo muito grande sobre esses jogadores, assim como eu acho até que é necessário haver um estudo sobre o que é essa Série A atual, porque ela já mudou muito em relação ao que era há 2, 3, 4 anos atrás. O Botafogo chega na Série A, que é também, na minha opinião, diferente do que era a própria Série A de quando o Botafogo disputou na outra temporada. Então o Botafogo, acho que o dirigente do Botafogo poderia também exercer um estudo sobre o que é este momento da Série A do futebol do Brasil e como é que o Fogão pode se inserir nela neste momento. Chegar na primeira divisão, fazer um trabalho muito sério, mais ou menos como foi feito na Série B, com busca de bons jogadores, com perfis ali bem interessantes, mas perfis assim, sabe, contratações pontuais, né? Entender o que é Série A e permanecer na Série A, porque pode parecer que isso é pouco, mas não é pouco, porque se ficar, por exemplo, mais uma temporada ou 2 temporadas na Série A, o Botafogo vai se fortalecer e vai ter condição depois de pensar em grandes campanhas e também de conquistas. Nesse momento, na minha opinião, o Botafogo não consegue. Parabéns ao Fogão por ter voltado à Série A, parabéns ao torcedor do Glorioso, que mereceu sim, não somente a volta, mas também o título da Série A B do futebol brasileiro e que faça uma grande campanha na elite do futebol do Brasil. É isso.